Hola, Hola, bienvenidos. Então, acho que começamos apresentando é o essencial, não é mesmo? Eu sou Lana, eu tenho 20 anos. Meu nome é Juliana, eu tenho 21. E nesse primeiro vídeo a intenção é bater um papo com vocês. É não ter muito corte, nem muita edição, é mais só pra gente se conhecer um pouquinho, vocês conhecerem um pouco da gente. Então a gente quer dividir em 3 partes o primeiro vídeo, né? Falar um pouquinho do histórico, depois contar umas gafezinhas. O histórico, assim, da vinda, né? Da decisão de vir pra cá até a gente chegar aqui, porque foi um ano, já passou, né? Um ano e um mês, pouco mais. E finalizar com um bate-bola, com umas perguntas bem diretas, respostas diretas, só pra vocês conhecerem um pouquinho os nossos gostos, algo assim. E entender também a proposta do canal, que é fornecer as informações que a gente buscava antes de vir pra cá também. Eu e a Lana somos de São Paulo, a gente estudava no mesmo cursinho, estudamos no mesmo cursinho durante 2 anos. No primeiro ano eu já sabia que existia essa possibilidade de ir pra Rússia, pra Argentina, que tinha essa possibilidade de fazer medicina fora do país. Paraguai. Mas parecia uma coisa muito distante, né? Conforme foi passando o tempo, fui entendendo mais. Eu tinha também a esperança de passar em medicina no primeiro ano de vestibular. A gente sempre tem. Aí ela morre no primeiro mês de cursinho, quando você começa a fazer as aulas, você vê a quantidade de matéria e entende os números do vestibular, você fala, Aí você entende porque que geralmente, em média, quando você presta medicina, você leva de 4 a 5 anos de cursinho pra entrar no vestibular. Então são uma série de variáveis, né? A nota de corte, a relação candidato-vaga, a política do país. Então, conforme a gente foi percebendo que era uma coisa possível, a gente podia realizar esse sonho fora do país. Aí só um adendo. A gente não tá falando mal de quem escolhe ficar no Brasil, cara. A gente prestou lá por 2 anos, a gente quis muito por um tempo. É um outro caminho, não melhor, não pior, porém diferente. É uma escolha completamente pessoal e do que você busca viver. A gente sempre quis estudar fora. Exatamente. Então, quando a gente descobriu que era viável já fazer isso na graduação, foi um momento mind-blowing, sabe? Tipo, já posso agora? E aí, foi por isso que a gente acabou optando por vir pra cá. E tem 1001 detalhes que a gente vai... Assuntos para os próximos vídeos também. Mas... Então, no primeiro ano eu já soube, aí eu prestei mais uma vez vestibular. No segundo ano eu acabei decidindo vir pra cá. Mas você decidiu não vir? Teve um motivo pra você não vir no primeiro ano? No primeiro ano eu tinha esperança de realmente continuar. Mas era só esperança mesmo. Basicamente isso. E também porque eu não tinha me aprofundado exatamente nas questões, né? Custo de vida, como funciona, revalidar diploma. Mas eu já penso que foi bom esses anos, porque se a gente tivesse vindo tipo, no primeiro ano ou direto à escola, nossa senhora, a gente tá chupando o dedo, chorando na casa. O crescimento que a gente teve no cursinho também, não só das matérias, que foram base pra gente na faculdade, né? Mas também o crescimento emocional e, enfim. Justamente por ser uma fase complicada, né, o cursinho, e intensa, é muito intenso o cursinho, a gente acaba amadurecendo bastante, a gente acaba mudando bastante. Condensando novas opiniões, construindo novas opiniões, vendo o mundo de outra maneira. Na sociedade também. É engraçado, né? Porque prestando um cursinho pra estudar no nosso país foi quando a gente abriu a mente pra sair dele. São ironias da vida que acontecem. No segundo ano a gente continuou fazendo cursinho, né? No mesmo local. Aconteceram várias coisas, eu acabei decidindo entrar em outro curso, que foi de economia, sim, completamente diferente da área de biológicas, eu posso explicar depois mais pra frente. Então, afinal das contas, né, acabei... A paixão falou mais alto. Exatamente, eu achei o inadiável. Então, a paixão falou mais alto e aí estamos aqui. Exatamente. Abraçadinha no belisco. Mas enfim... Abraçadinha no belisco. A gente não tira foto no obelisco. Ainda não. É muito turista tirar foto. Tiramos só do obelisco, mas não no obelisco. A gente tem que fazer uns passeios mais turísticos. A gente a gente não teve tempo de turismo ainda. A gente só viu burocracia até agora. A gente vai explicar isso mais pra frente. Por enquanto, nossos dias têm sido meio loucos com burocracias e não deu muito tempo de viver a cidade, assim. Mas aí foi basicamente isso. Aí no segundo ano, as duas estavam fazendo cursinho, só que em turmas diferentes. Eu fazia de manhã, ela fazia à tarde. Mas a gente continuava se vendo, porque a gente ficava o dia inteiro estudando. Estando ou não em aula, a gente entrava de manhã e saía à noite. Sim, assim, então, eram tipo, sei lá, umas 10 horas por dia. Eu entrava pra aula, eu chegava às 6h30, porque minha aula era 7, eu saía umas 8h30 da noite. Você acabava meio que fazendo isso também, mesmo sendo à tarde. No primeiro você entrava, ano a gente fez umas turma... 8? No primeiro ano a gente teve aquela turma que era integral, a gente realmente tinha aula o dia inteiro, até tipo 6 horas da tarde. Às vezes, era tipo das 7 da manhã até umas 5h30, 6 horas da tarde, dependia da quantidade de aulas. Depois tinha plantão ainda pra fazer exercício, então assim... E você ainda tinha que estudar.
Uma rotina bem Por isso que a gente fala né? que, tipo, Então, bem puxado, assim. Então... É uma fase de muito conhecimento, de muito amadurecimento pessoal. Sim, e você É uma testando o seu limite a fase... todo momento também. Você, mas é assim, se esgotando e sempre testando pra sim, sugar uma mais e fase de mais força. possível. A gente pode fazer um vídeo um dia falando sobre essas experiências, assim, porque é muito pessoal. Tem gente que vai amar essa fase, que vai lembrar com muito carinho dessa fase. A gente tem coisas dessa fase que a gente lembra com muito carinho. Exatamente. Mas quando a gente decidiu, né, no segundo ano sair dali, porque a gente já tava... Sabe quando o lugar já tá te consumindo? Aos poucos, assim, a gente já tava se sentindo sufocada ali, a gente foi buscar outras alternativas. E aí ficou como eu expliquei, né, que a alternativa da Argentina apareceu. E aí no segundo ano, assim, eu decidi no último momento do ano, assim. A gente tava na semana de Enem, ou seja, finzinho de ano, não lembro se foi fim de outubro ou se foi início de novembro, mas foi por aí. Eu já tava esgotada, tanto com o cursinho, tanto com algumas coisas pessoais que vinham acontecendo. A gente já conversava muito sobre isso, né? A gente já conversava muito sobre como vai isso. ser o próximo ano? Como vai ser, tipo, se a gente não passar, a gente vai fazer o quê? Ele vai continuar aqui ou não? E Né? aí eu fui buscar alternativas, foi quando eu vi o negócio da Argentina. No primeiro ano isso nem tinha me passado perto da cabeça, assim. E aí eu descobri, aí eu fiquei, tipo, 3 dias que nem uma maluca pesquisando, no mesmo vestibular, pesquisando que nem uma maluca sobre Argentina. Cheguei à conclusão, sim, quero. Aí eu tentei com os meus pais, falei que queria, ver se a gente tinha condições financeiras de fazer isso. E aí chegamos à conclusão que sim, dava. Decidi vir, já comecei a ver a agência e documento, ainda prestando vestibular, porque eu já tinha pago eles, então eu continuei prestando. E assim, vai que passa, não sabemos, né? Então eu continuei prestando. Aí quando eu terminei de prestar, eu já comecei a dar andamento direitinho nos meus documentos. Como sempre, eu fiquei nas listas de espera, quase passei em algumas, mas medicina é complicada, é de 4, 5 anos mesmo, tem jeito. A gente já se adaptou com essa ideia. E aí eu acabei optando por vir pra cá, comecei a dar andamento em toda a minha documentação, e nesse meio tempo a Ju, como foi quando a gente brincou, tipo, a paixão falou mais alta, ela decidiu que ela não queria ficar no curso que ela tinha optado. Eu sempre brinquei, assim, se tudo der errado, eu vou pra Argentina, só que eu não sabia o quão séria realmente seria essa frase, né, mais pra frente, então... Mas não levem pelo lado pejorativo, é só porque era uma mudança muito grande, então a gente, por enquanto, tava pensando, querendo ficar no Brasil. Exato. Até que a gente se deu conta que valia a pena toda essa mudança. É uma mudança, né? Vai ter prós e contras. Então depende da personalidade de cada um, como que a pessoa vai levar isso pro seu individual, vai dar de cada do que você acha que vale pra você, né? Tem mil fatores envolvidos. Então... E aí a gente acabou fazendo as coisas meio que juntas, porque mesmo eu tendo escolhido, né, decidido antes e começado a fazer os documentos antes, a Ju veio logo depois, tipo, algumas semanas depois, então a gente enviou os documentos pra cá, né? Quase na mesma semana, e vivemos um ano parecido, né? Curtindo a família, os amigos, estudando espanhol por conta própria. Os planejamentos, né? Fazendo planejamento, amadurecendo a ideia. Cuidando dos documentos que dá pra cuidar à distância, porque algumas coisas a gente tá cuidando agora aqui de perto, por isso que tá meio corrido. Sim, tem alguns trâmites que a gente tem que fazer no Brasil, depois a gente vai fazer um vídeo sobre isso, explicando a burocracia, o que você pode adiantar, o que seria bom fazer com assessoria, o que seria bom fazer pessoalmente. E aí é isso, e aí eu acho que já entra na nossa chegada aqui, porque depois disso foi mais naquele período de choradeira da despedida. Se você fica, tipo, você vê uma amiga chorando, vou te ver no próximo ano, porque só vou voltar pra casa no fim do ano, ou no meio, enfim. E aí, mas passando essa parte, abraçar os cachorros. Abraçar os cachorros, porque eu tenho uma cachorrinha, já tem dois cachorros. E então essas partes não tem muito o que contar. E aí, chegando aqui, a gente tá aqui um pouquinho mais de um mês, alguns dias. É sempre importante vir com antecedência, inclusive. Nossa, completamente. Pra achar apartamento, exatamente. Assim, justamente pela questão de imóveis, né? Aqui esgota muito rápido. Até o nosso corretor brincou, né? Em 1 hora acabou Buenos Aires. Aí a gente ficou, meu Deus. Aí a gente ficava olhando pro outro, meu Deus. Assim. E tanto que assim, a gente pegou quando a gente veio pra cá, a gente alugou um Airbnb pras 2 famílias, né? Tipo, eu, meus pais, a Ju, os pais dela. Estávamos em 6 pessoas. Em 6 pessoas. A gente alugou durante o período de 20 dias, porque a gente pensou que fosse mais demorado, né? Então encontrar um lugar. Mas até que foi rápido. Foi 2 dias. Foram 2 dias. No primeiro dia ele deu 2 apartamentos, falou, escolhe dentre esses 2. Só que a gente tinha gostado muito dos 2. Nossos pais tinham amado um que tinha uma janela que
que, pelo amor de Deus. Então, A gente não... Os edifícios aqui são muito antigos, então a estrutura nem sempre tá bem, assim... É bem conservado, porém não sempre bem tratado. É bem conservada a estrutura do prédio. Só que quando você entra no apartamento, você vê que, tipo, tem um encanamento meio ferrado, uma parte elétrica meio cagada. Mas, assim, nos que a gente viu, eu não vou generalizar, porque a gente não viu muita coisa. E o nosso orçamento é baixo, então a gente não pôde ver nada muito... Exato. Aí, nos primeiros que a gente viu, um era bem grande, mas tinha uns problemas, assim, que uma parede tava queimada. Eu falei, meu Deus. A ironias da vida. A gente percebeu que incêndio aqui é uma coisa relativamente comum. A gente passou por isso, inclusive, que o nosso apartamento passou por um incêndio. Estamos vivendo pós-incêndio, sem elevador, subindo. A gente mora no 16º andar. Pensa que a gente tem que comprar água de assim já não, tá difícil. Mas acontece, né? Tô criando resistência, o nosso pulmão tá ficando ótimo. Tudo bem que a gente chega no andar 11, gente, vai ótimo. Você vai ótimo. Chega no 10 você tá começando a ficar com vontade. Você chega no 11, você tá tipo... Exatamente. Você tá, mano, pelo amor de Deus. Mas agora até que a gente tá bem, né? A gente chega no mercado, a gente tava morrendo. O atendente do mercado já fica água, né? Ele já sabe que a gente quer água. A gente apita, eu fui feita pra apitar na Argentina. Todo lugar que eu entro, aqueles sensorzinhos apitam enlouquecidamente. Eu fico, mas não tem nada. Eles até sabem que não tem nada. Assim, ele já conhece a gente. Aí o atendente do mercado, ele já fica tipo, não, pode entrar, a água ali, ó. Exatamente. Aí a gente foi em um lugarzinho outro com os nossos pais, mas tudo muito rápido porque a gente tinha outras prioridades, né? A gente viu 6 apartamentos, 3 deles foram nesse mesmo edifício que a gente tá morando, né? Contando o que a gente ficou. E aí, como aqui, tipo, tudo se esgota muito rápido, tipo, a gente viu um apartamento de tarde, à noite ele mandava, já alugou. Quando a gente entrou num que a gente gostou e que o preço era cabível no nosso bolso, a gente já fechou lá o contrato. Exatamente. Tanto que a gente fechou antes de mudar. A gente fechou, continuou no Airbnb até o final, pra depois vir pra cá, o que foi ótimo, porque o incêndio foi no meio tempo que a gente tava no Airbnb, então a gente não... 3 dias antes da gente mudar, em definitivo, aconteceu o incêndio. Então a gente deu sorte de não estar no apartamento quando aconteceu, sabe? Porque foi, pra quem tava aqui, foi bem desesperador, porque o fogo foi contido com muita rapidez, então ele não se alastrou muito. Mas como é um prédio muito alto, as pessoas entraram em desespero com a fumaça e não sabia se descia ou não. Então a gente deu sorte de não estar aqui. Aí a gente acabou decidindo continuar aqui por N fatores. Depois a gente pode explicar isso com mais calma em outro vídeo, porque senão o vídeo de hoje vai ficar eterno. Mas em resumo foi isso. Aí agora a gente tá cuidando das coisinhas burocráticas que faltam. Tipo, falta resolver umas coisinhas do nosso DNI, que tem que ser pessoalmente, você já tem que estar em solo argentino pra fazer. A gente tem nossa confirmação de matrícula muito em breve, aí a gente conta direitinho pra vocês como foi, o que a gente vai fazer no CBC, o que a gente vai fazer no BA 21. 1º de março, mais exatamente. A data tá no dia 1º de março. A comprovação de matrícula. Exato. E aí, início de abril, começam nossas aulas, aí vocês vão conseguir acompanhar essa rotina aí dentro de uma universidade de medicina, no curso de ingresso, mais especificamente, mais de pertinho, até porque são prédios diferentes, né? Vocês vão, não sei se vocês sabem disso, mas a UBA, ela tem sedes onde tem UBA 21 e CBC. UBA 21 você estuda sozinho, depois a gente vai explicar com calma, mas você vai na sede para fazer a prova. E tem os prédios das áreas específicas, tipo, tem o prédio de biológicas, tem o prédio de exatas, tem o prédio de humanas e assim por diante. Então, o CBC a gente escolheu fazer numa das sedes, né, que é uma cidade universitária, e depois a medicina, que é no prédio que quem tá pesquisando sobre isso já viu uma vez, aquele prédio grandão, onde tem toda a parte de biológicos. Depois a gente dá mais detalhes direitinho. No Insta a gente vai deixar uns textinhos explicando direitinho o que é CBC, o que é BA 21, explicar alguns detalhes sobre a universidade, o sistema dela, porque é bem informações diferente. mais rápidas, né? Pra gente conseguir deixar um pouco mais dinâmico também. Porque aí por aqui a gente mostra mais os acontecimentos diários pra não ter que ficar sentado aqui dando teoria, né? Sim. Mas gostosinho pra vocês ouvirem e pra gente falar, porque você tá aqui e fica, então, aí tantos pontos passam na prova, tantos pontos não passam na prova. Então, a gente fez, depois de 2 anos de vestibular, a última coisa que a gente quer falar é de tantos pontos passam na prova. Basicamente isso, acho que já podemos ir pro nosso segundo bloquinho de gafes. Vamos começar com a sua gafe? Bom, chegando no aeroporto, a gente veio para o aeroporto de Ezeiza. Tem a parte de Mercosul, e na parte de Mercosul tem a parte de imigração. Então são várias cabines, né? E em cada cabine você passa, você tem que dar exatamente a data de entrada e a data de saída de país. Se você não tem a data de saída, eles vão fazer alguma pergunta, né? Quanto tempo você pretende ficar, enfim.
E lá eles No caso perguntam... a gente tinha, porque a passagem de ida e volta era mais barato que só a ida. Eu pensava mais, então a gente já tinha uma data de ida e de volta, mesmo já não voltando, Não a gente não voltando. pretendia voltar. Então aí o moço que estava na cabine, né, o atendente, ele falou assim, tá bom, aonde você vai ficar? Aí eu falei, em Buenos Aires, e só em espanhol, porque eles nem tentam falar português com você. Então, e aí eu falei, em Buenos Aires, e ele falou, você não acha que essa resposta é muito vaga? E eu falei, não, na verdade, tá bom, eu vou ficar no... Mas é Aí eu super falei, vaga, né? Tipo, então, Buenos você aqui Aires. nessa cidade. Pela forma como ele falou, tá bom, é Buenos Aires. Tá. E aí eu falei, vai ser no bairro X. Aí ele falou, e só tem a sua casa nesse bairro. Eu falei, nossa, que doce de pessoa. Aí eu passei o endereço certinho, ele anotou e tudo mais. Mas Eu ele ficou esperava bem essa... irritadinho com você. Eu fiquei imaginando a sua mãe, porque depois conversando com a mãe da Jo, elas passaram no mesmo guichê. Aí ela falou que na hora que ela respondeu Buenos Aires, ela só virou assim, tipo... Você tá falando? Eu não ia dar interesse e olha que nossos pais não sabem falar uma palavra em espanhol. Foi engraçado. Eles aprenderam a falar graças aqui. Sim. Ai, eles são uns doces na migração, assim, né? Mas... Porém... Mas eu acho que isso deve ser em qualquer lugar. Na migração, o pessoal é sempre bem sério, né? Porque eles querem saber o que você tá fazendo ali, quanto tempo você vai ficar. Sim. Qual é a sua intenção no país, né? Exatamente. Mas, enfim. Foi engraçado a forma como eles são diretas, né? Isso já entra um pouco no jeitinho assim portenho, que a gente acaba captando. Sempre direto, objetivo, mas sem muita firula. Sem muita firula. Não tem Então, esse jeitinho brasileiro que é amistoso, que nem conhece, que é abraçar, que negócio de tocar que você fala no toque. Né? E aí... Assim, né? Em geral, eles são bem diretos. São bem diretos. E teve um episódio. Não incomoda muito, não. Tem um outro. Você vai encontrar uma pessoa mal educada? Gente, qualquer lugar do mundo você vai encontrar gente mal educada. Né? Mas são são pessoas. pessoas. Padronizar uma personalidade. Eles só têm um jeito um pouco diferente. Eles são mais diretos, eles enrolam menos. Né? A gente, como brasileiro, a gente não fala nas palavras sérias, a gente fica ali. Até pra dizer não, a gente fala com jeitinho. E eles falam assim, não. A gente adora o eufemismo, né? A gente adora falar com... Sempre colocando panos quentes, né? Então... Exato. Tipo, colocar pano quente já é um eufemismo. Já é um eufemismo. Aí tem muito isso. A minha gafe foi, tipo, como a gente falou do incêndio lá, a gente tá sem elevador e tal, a gente teria que fazer um registro Eles estão registrando todo mundo que ainda está no prédio, né? E pegando o telefone, caso aconteça alguma coisa, eles tenham que entrar em contato, porque o interfone também não está funcionando. E aí, no meio da gente fazendo esse registro, o meu sobrenome, né? Meu primeiro sobrenome é Ribeiro. E aí, pra eles isso é um pouco complicado, porque B e V tem praticamente o mesmo som. Porque eles falam V com muito ar, então sai V. E aí eles têm uma diferença que eles chamam de B larga ou B corta. Eu já tinha ouvido falar, mas como na prova de proficiência ela não focava tanto em gramática e mais em se você sabe dominar a língua, a gente focou mais em conseguir entender bem, falar bem, escrever bem, e não tanto na parte gramatical em si. Então na hora que o cara me perguntou, mas é Ribeiro com B corta ou larga, eu fiquei tipo, eu ia falar chame que de. Eu fiquei tipo, eu não sei qual. Aí eu fiquei pensando numa palavra com B pra dar exemplo. E aí é automático. Em português a gente fala o quê? B de bola? Mas não tem bola em espanhol. Bola é pelota. Até falou, é B de bola. Aí o moço ficou, o que é bola? E aí continuou naquela. Então, larga ou corta. Aí a única palavra que me veio à cabeça, tipo, na hora da atenção, assim, foi boludo, que é idiota em espanhol. E aí, especificamente, né, que é uma palavra bem argentina, bem portuguesa. E aí eu soltei, tipo, B de boludo. Aí ele ficou, tipo, começou a rir, ele não conseguia parar de rir. Tinha um policial federal sentado atrás dele, começou a rir também. Aí nossas mães riram, a Juliana riu, todo mundo riu. Aí hoje em dia, até hoje, a gente passa no corredor e ele fica, olha! Ele gostou da gente. Então, aí agora vamos para o nosso bate-bola. São perguntas bem bobinhas, mas para vocês verem nossos gostos, assim. Exatamente. Então, eu leio uma, você lê outra, beleza? Quem começa? Vai você. Meu Deus. Momentos de pressão. Momentos de pressão. Comida que mais gostou? Uma salgada e uma doce? Uma salgada e uma doce. Doce alfajor, dedos de leite, o melhor de todos. Pra mim, né? Ai, com certeza. E salgada, caralho. Carne ou empanada? Acho que empanada. De Ramon com queijo, só pra ser específica. Eu ia falar a mesma coisa. Não Sério? Você ia falar alfajor também? Alfajor de doce de leite.
Aquele da Madeira. Ah, eu vou fazer propaganda. Fazer Quase fiz propaganda. propagandinha. Mas tem um que é da Madeira, muito bom. É uma Madeira. caixinha assim Muito bom. marrom e tem um obelisco atrás. Tem um desenho de obelisco, Tem um né? desenho do obelisco. E é muito bom, ele é super. Parece o da Havana mesmo, bem parecido. Mano, ele derrete Ele é porque tem fofinho dois e- tipos de massa, né? Tem. Tem uma que ela é crocante, uma bolachinha que é bom, Exato. e tem uma que é desmanche, E é que mais também úmido, é o assim. paraíso. E tem uns que são de arroz até. Eu Tem uma, não, me de arroz não arrisquei ainda. recomendo. Eu comi, é esquisito, porque Arroz, né? não combina. Chocolate com arroz. É meio não sei, depende dos esquisito. seus gostos também. E empanadas são muito boas também. Eles têm uma massa que empanadas lembra são um maravilhosas. pouquinho um pastel meio assado. É, tem frita também, Então, mas a gente gostou mais da assada. Uhum. É muito gostosa a empanada, tipo, Sim. pega, vocês vão pra cá, Exato. comem empanada, do Tem sabor uma- que for. Exatamente. Tem uma que fica na rua Esmeralda. E é 17 pesos a empanada. Então dá cerca na cotação 10 por 1, ficaria 1,70. É que a cotação vai variando por dia mesmo. Vai variando por 17 dia. pesos. Eu não me lembro exatamente a altura. Depois a gente pode deixar em Deixamos algum lugar. algumas Deixa aqui na descrição, a gente Exato. tenta ver depois a altura da esmeralda. E elas são super baratinhas, elas são mais ou menos assim, desse tamanho, né? Não sei se vai dar pra ter uma noção de tamanho, mas é bem preparado. Ah, se não me engano, é Esmeralda com Lavache. A gente vai deixar escrito aqui, vai ser Esmeralda com Lavache. Exatamente. É no microcentro mesmo. No microcentro, é. Agora, Então, comida que você sentiu mais falta? eu senti mais falta. Aqui não tem feijão, é muito. A gente achou um Feijão, mas é de negro. lata. É, porotos negros, que é o feijão preto, né, em latinha. E, Grão assim, eu tava com muita vontade de comer feijão, então não deu pra matar a saudade. Mas ela Olha, tinha o grão, é que a gente não tem panela de pressão aqui. Tem isso também. Mas o carioquinha não foi difícil de achar. É, o carioquinha eu não vi em nenhum lugar, na verdade. É. Eu vi o azuki, o branco e o preto. O preto foi o que eu mais gostei, assim. O outro eu não provei também, né? Então, também. Depois a mais gente comprou fácil, lentilha. né? A gente tá fazendo com lentilha. Pra mim, acho que não é exatamente a comida, é uma combinação, que é pão de queijo com café, porque isso me lembra minha família, minha casa. Era tradição, tipo, café da tarde, de todo mundo sentar com pão de queijo e café. Exatamente. E não sou de Minas. Mas. Sou tão mineira, né? Tão mineira. Próximo. Tão mineira. São Paulo, Minas, tá quase lá. Tá quase lá. O que mais? Lugar de Buenos Aires que você tem mais vontade de conhecer? Só da cidade? De Buenos... pode ser um de Buenos Aires e um da Argentina, Na em geral. Argentina? Acho que de Buenos Aires, o Teatro Colón. E da Argentina, certamente o Ushuaia. Eu quero fazer o passeio no canal de Bigo. Ah, sim. Eu ia dizer o teatro também, mas e Porto Madeiro, que a gente ainda não conheceu também. Ai, tem lugares de Palermo também. Ai, tem muita coisa que a Também gente tem muita conhecer. coisa. E o Ushuaia é incrível. Se você De é fã de Patagônia, Darwin, assim. Ai, meu também. Deus. Se você é fã de Darwin, você vai gostar. Fã de Darwin. Eu sou fã da evolução. Exatamente, a origem das espécies. Então, é o fim do mundo, né? É muito legal, recomendo vocês. Não, carimba no seu passaporte, que é a cidade mais ao sul do globo. Então, quando você vai, eles carimbam no seu passaporte que você chegou ao fim do mundo. É muito legal. E é linda a paisagem também. Bariloche também é legal. Ah, tem muito lugar bonito aqui. Muito lugar. É tipo o Brasil, como ele é... Como muito extenso, né? muito extenso em comprimento, tem tipo, muita tem muita variedade de paisagem. De ecossistema, é muito legal. Qual você mais gostou de conhecer? Difícil. A gente foi no Caminito, a gente andou por Buenos Aires, no Obelisco. Por Buenos Aires, você gosta de generar por Buenos Aires. Gosto de generalizar. Ateneu, fomos em museus. Palermo. O Caminito foi um passeio bem legal, mas ele é um passeio rápido, ele se esgota muito rápido, não dá pra você passar o dia todo, assim. E pra gente foi meio longe de onde a gente tava. Não onde a gente tá. Onde a gente tá agora eu não sei. Mas a gente tava meio longe, então foi se deslocar até lá e chegou lá. Ah, tá bom. A Casa Rosada, eu acho que é foi bonito, legal, é diferente. assim. É um lugar que tem uma energia diferente, mas foi um passeio bem rápido. Acho que. É uma arquitetura bem marcada, diferente do resto da cidade. Tudo coloridinho, né? Eu acho que pra quem curte a história do tango vai ser Também. mais. Pra quem entende mais da história, talvez quando a gente tiver aula de história na faculdade, a gente entenda mais, seja mais interessante. Porque como a gente não entendia tanto, a gente ficou meio, tá lindo, colorido. E foi assim, rendeu umas fotos ótimas. Aqui todo lugar rende fotos ótimas. Impressionante. A arquitetura daqui é linda, gente. Qualquer lugar que você tira foto. Essas fotos de arquitetura antiga é na cidade inteira, não é um ponto ou outro turístico. É incrível tudo. isso. E é impressionante, você olha um prédio incrível, maravilhoso. Aí você olha o que é? É uma padaria.
Exatamente. É tipo, teve Não, tem um o McDonald's, Mano, que é incrível. Ele é gigante, ele é lindo. lindíssimo. Aí a gente foi olhar o que era só pra ver se a gente conseguia Exato. entrar. Era um Mac. Sim. Não vou tentar desconformando. perguntar. Mas você não falou qual você mais gostou de conhecer? Ah, eu acho que foi a Casa Rosada. A Casa Rosada? Eu Achei gostei bem mais. legal. Foi legal. Mas eu ainda acho que eu gostei mais do Ateneu. O Ateneu também. O Ateneu, gente, é um lugar de caio queijo. Pra quem não sabe, é uma livraria. Ela tá entre as mais bonitas do mundo. E ela é realmente Merecidamente. incrível. Você entra nela e fica assim. Eu até brinco, né? Que fala, você percebe quem é turista, porque quem é turista anda assim na cidade, olhando os Só prédios. fica E olhando não olha pra reto, cima. fica assim. Mas é muito lindo o Ateneu. Certamente vai ser um lugar que eu vou ir quando estiver estressada. Com certeza. Essa é a perguntinha bônus, que a gente ficou muito Uma curiosa com essa bônus. parte. Tem uma coisa que a gente percebeu que é bem diferente, assim, no modo de vestimenta das argentinas. Os tamancos mesmo, os sapatos. O que você achou dos sapatos femininos? É bem exótico. Eu olho pra ele, tudo que eu consigo pensar ela vai quebrar a perna. Da agonia. São, assim, um palmo do chão. Eles são E é um tamanco mesmo. E é um tabletão de madeira. Eu fico imaginando uma pessoa andando com aquilo em São Paulo, que são vários burros. É que aqui é bem plano, né? Então É bem acho que plano. facilita a sobrevivência. Mas apesar de ser bem plano, a Mas- calçada é toda de quadradinho. Como é que elas São não caem? douradinhos também. Eu tava no verdade. capote ali, certamente. Então, fica essa questão. Mas... Mas... Ai, gente, então é isso. A gente Exatamente. espera muito que vocês tenham gostado do vídeo. Foi só uma introdução bem zoneada e um Sim. pouquinho de tudo que a gente tá vendo. Tão zoneada Zoneada. quanto os nossos primeiros dias aqui, ó. Homenagem. Também, E é isso, a gente espera que vocês estejam curtindo e que vocês continuem acompanhando. A gente vai O deixar link aqui do Instagram também na descrição pra vocês Exato, a gente vai olharem. deixar Se de repente a aqui. gente puder ajudar em alguma informação, alguma dúvida, alguma dica, qualquer informação mesmo sobre Vocês a podem cidade, deixar sobre a tanto aqui nos universidade. comentários ou ir lá no Insta e Exato. mandar no direct. É. Ou, enfim, interajam com a gente vai estar sempre deixando uns stories pra vocês saberem como tá indo a rotina. Sim. E é isso, hasta luego, mis amores. Um beijo.